É com muita alegria que estou mais uma vez convosco neste programa No Santuário. E para mim é renovada a alegria colaborar com a Canção Nova neste serviço de evangelização que chega às vossas casas e que é para mim também motivo de muita alegria. Tanto mais que estou a gravar na casa onde vivo e onde trabalho, em Braga, no Secretariado Nacional do Apostolado de Oração. E aqui onde sou diretor desta casa, diretor da revista Mensageiro, da revista Cruzada, diretor de duas editoriais, a editorial Apostolado de Oração e a editorial Frente Verso, onde publicamos livros que estão espalhados por Portugal inteiro nas livrarias, à venda. É para mim uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, onde a Canção Nova veio para estar comigo e para gravar este programa no Santuário. Hoje gostava de, convosco, situar-nos nesta maravilha. O cenáculo é Santuário do Espírito Santo. Santuário onde o Espírito desceu em línguas de fogo sobre o Senhor e os apóstolos. Então, antes de mais nada, Santuário de Oração, Maria e os apóstolos rezam durante 9 dias, fazem uma novena e aquele cenáculo transforma-se num santuário de oração, num local sagrado onde Maria, a Virgem Senhora, onde os apóstolos rezam com mais outras pessoas e outras mulheres que seguiam Jesus e que são amigos da Virgem Maria. É bonito pensar aquele grupo da Igreja Nascente está em oração, está em expectativa, está em esperança, está à espera que venha o Espírito Santo. O próprio Jesus disse que rezassem e que se fossem firmes na oração. O Espírito só vem quando se reza, o Espírito só age quando se reza, o Espírito só nos trabalha, nos ajuda quando rezamos. Quando rezamos a pedir discernimento, quando rezamos a pedir força, quando rezamos a pedir perdão, quando rezamos a pedir luz, é nessas alturas que vem o Espírito. Então Maria e os apóstolos naquele cenáculo que nós já conhecemos por ser o lugar da Eucaristia, o lugar do lava-pés, o lugar da instituição, o lugar do sacerdócio que Jesus deixou na Igreja. E agora, maravilhosamente, é lugar da oração de Maria com os apóstolos. A comunidade primitiva é uma comunidade orante que reza e que reza à espera do Espírito. Jesus tinha dito, ficai em Jerusalém e aguardai o Paráclito, o Espírito que vem do alto. E eles estão ali no cenáculo, no santuário da oração, a rezar. Creio que a maior parte de vós sabe que a palavra Pentecostes significa 50 dias depois. 50 dias, a palavra Pentecostes vem de penta, do grego. Penta significa 5. Pentágono, um polígono, 5 lados. 5, penta. Então Pentecostes é 50 dias. Foi exatamente 10 dias depois da Ascensão e 50 dias depois da Páscoa. Neste santuário que é o cenáculo, o Espírito vem e começa a agir nos apóstolos de uma maneira prodigiosa. Diz o Evangelho que desceu em línguas de fogo. Houve um certo vento, o vento também é sinal do Espírito, o roá, lá do grego, do hebraico, do Antigo Testamento, mas agora esse vento prepara os corações para a atenção ao Espírito que está descendo em dia de Pentecostes, descendo em línguas de fogo sobre os apóstolos, para os encher da plenitude do Espírito, essas cataratas divinas. E os apóstolos ficam transformados no cenáculo e no santuário do Espírito Santo. É aquele lugar sagrado do Espírito. Se foi importante ser aquele lugar, o lugar da Eucaristia, não é menos importante ser também o lugar
do Espírito. O Espírito desce em línguas de fogo, age no coração e transforma aqueles homens. Eram uns homens tristes, ficaram alegres. Eram uns homens cheios de medo, com trancas na porta, ficaram cheios de audácia. Vêm para a rua, pregam, falam, são presos, sofrem, mas cheios da força e da audácia do Espírito. Eram uns homens sem inteligência, lentos de espírito, e ficam uns homens possuídos da sabedoria de Deus que o Espírito Santo lhes concedeu. Eram homens tíbios, frouxos, e ficam homens com a determinação e com a coragem e com a dimensão deste Espírito Divino. Então, o fogo divino do Espírito. O Espírito Santo é fogo que arde e que aquece os corações, é fogo que faz arder por dentro o coração dos apóstolos. Então, perceber este fogo, esta graça do Espírito no santuário, que é o cenáculo. E naquele lugar, aquelas línguas de fogo vindas do céu e descendo sobre cada um deles, a presença atuante da terceira pessoa divina, desse fogo divino que é o Espírito. Fogo e sabedoria e força e graça. Então é aí, no santuário do cenáculo, que a ação do Espírito se vai sentir. Então o cenáculo torna-se, por excelência, o santuário do Espírito Santo. Torna-se o santuário da ação desse Espírito Paráclito do Pai. Esse Espírito que é mestre interior, esse Espírito que transforma, que converte, que realiza todos os prodígios da graça. É o Espírito que é a alma da Igreja. Jesus é a cabeça do corpo místico, mas o Espírito é a alma. E o que a alma é para o corpo é o Espírito para a Igreja. A Igreja, como corpo místico, é trabalhada, é agida por dentro por esta ação do Espírito, que é a alma da Igreja. E o cardeal Mercier, que nos ensinou uma oração prodigiosa, Espírito Santo, alma da minha alma. É isso que precisamos, Espírito, alma da minha alma. Então é esta certeza, este encanto da ação do Espírito em cada um de nós, como foi a ação dele nos apóstolos e naqueles que estavam no cenáculo na manhã de Pentecostes. Como ele age quando nós deixamos e como como a Igreja precisa do novo Pentecostes, como precisamos do novo Espírito, ou melhor, do mesmo Espírito, mas de um modo renovado, do modo potente, do modo atuante, o Espírito em nós a realizar prodígios de graça e de maravilha de Deus. Então, perceber isto é entrar nesta graça deste santuário, é entrar neste prodígio de graça e de dom. O Espírito é antes de mais, não digo, mas como diz São Paulo, o mestre interior. É o Espírito Santo que reza em nós e que nos ensina a rezar. Então temos na pessoa do Espírito essa graça. Ele que está em nós somos presença do Espírito, ele está em nós, ele nos habita, ele é agente do nosso coração e da nossa alma, ele que vive em nós, o Espírito é este prodígio de graça e de santidade, como mestre interior. Mestre que ilumina, mestre que nos ajuda a perceber a palavra de Deus, mestre que nos ensina a rezar não Pai Nosso e Ave Marias, mas a rezar a comunhão, a intimidade, a contemplação, a meditação. Só com o Espírito Santo é que conseguimos perceber o que é a oração e os caminhos da vida de oração. Então esta maravilha, esta certeza, este encanto, precisamos disto e se torna
Por outro lado, São Paulo diz que o Espírito Santo reza em nós, reza cá dentro, no interior de cada um de nós, temos a ação do Espírito a agir, a ação do Espírito a atuar, a ação do Espírito a reza com murmúrios inefáveis. Daí que temos de estar atentos a este Espírito, temos de estar atentos para escutar no silêncio interior a ação do Espírito no nosso coração. Ele reza cá dentro. A melhor oração é a que o Espírito Santo faz dentro de nós. Nós papagueamos muitas palavras, dizemos muitas coisas, rezamos se calhar muitos salmos, mas não tomamos atenção à pessoa do Espírito, à ação do Espírito dentro de nós. E precisamos que Ele reze cá dentro. Precisamos que Ele reze no coração e na vida e que nos torne instrumentos da sua ação divina. Que coisas maravilhosas diz o Espírito Santo dentro de nós. Que maravilhas diz Ele nos murmúrios inefáveis da nossa vida interior e da nossa oração. Precisamos de escutar este Espírito e de nos deixarmos tocar por Ele e pela ação santificadora da maravilha da sua maneira de ser mestre interior dentro de nós. Por outro lado, o Espírito Santo é fogo. Fogo que nos faz arder em consolação espiritual. Fogo que nos faz viver, como aos discípulos de Emaús, que o seu coração ardia quando Jesus explicava a palavra. Então o fogo do Espírito arde dentro de nós e nos dá o fervor, a consolação, a graça da ação de Deus no nosso interior. Mas arde também para purificar, porque o fogo purifica, o fogo queima a impureza para ficar um metal puro. Como no caso, como diz a Escritura, o ouro é purificado no cadinho. O cadinho era a ação do fogo divino que purificava o ouro. Então o Espírito Santo é em nós esse fogo que nos purifica. E tudo isto nasceu nesse santuário que foi o cenáculo no dia de Pentecostes. Tudo foi graça foi e é graça desse Espírito que age e que trabalha e que nos move por dentro a alma e o coração para nos deixarmos tocar pela ação deste Espírito que é fogo divino. Fogo que também gera a unidade, o fogo que derretendo diversos elementos os une pela ação desse fogo, desse calor. A ação do fogo também gera a unidade. A unidade da Igreja há de ser a ação do Espírito Santo. Só Ele pode realizar a unidade. Unidade entre nós, cristãos, católicos, entre nós, cristãos de várias profissões religiosas, mas unidade também entre crentes de outras religiões. Precisamos desta realidade maravilhosa, desta ação maravilhosa do Espírito. Peçamos esta graça. Estamos falando do cenáculo como santuário do Espírito, porque foi aí que ele agiu primeiramente. O Espírito Santo age desde o começo do mundo. O livro do Gênesis diz que o Espírito Santo pairava sobre as águas, dando vida a todas as coisas. O Espírito agiu nos profetas, agiu nos grandes do Antigo Testamento. O Espírito suscitou orações maravilhosas, e também em Nossa Senhora, no próprio Jesus, ele agiu, levou Jesus ao deserto, trouxe Jesus do deserto, pôs Jesus a rezar, inspirou Jesus à oração. Foi pela ação do Espírito que Isabel, a prima de Nossa Senhora, disse aquelas palavras bonitas no dia da visitação. E foi pela ação do Espírito que o velho Simeão foi ao templo e, pegando no menino ao colo, faz aquela maravilhosa oração. Portanto, o Evangelho está cheio de citações da ação do Espírito Santo. Mas a grande vinda do Espírito
em cataratas divinas, em línguas de fogo, foi no santuário, que é o cenáculo, como santuário do pentecostal, santuário do Pentecostes, santuário do Espírito, santuário da vida do Espírito. O Espírito é sabedoria, já dissemos e voltamos a repetir, sabedoria divina. Sem Espírito Santo a gente não entende a palavra de Deus, não entende as inspirações do alto, não entende, não percebe o sentido dos mistérios, dos sacramentos, das realidades do mundo que nos rodeia. Sem a ação do Espírito não conseguimos, não vamos longe. Só o Espírito nos pode fazer esse dom e essa graça como sabedoria divina. Então, no santuário do cenáculo nasce esta ação maravilhosa que continua na Igreja e em cada um de nós. Todos sabeis que desde o dia do nosso batismo nós temos dentro de nós o Espírito Santo. A maior parte dos cristãos se calhar não lhe reza. A maior parte dos cristãos é capaz de passar semanas, meses, sem rezar ao Espírito Santo, sem pedir ao Espírito Santo, sem suplicar ao Espírito, sem louvar o Espírito. Precisamos de uma intimidade com o Espírito, porque é Ele que dentro de nós é mestre interior, é Ele que dentro de nós realiza a sabedoria, a luz, ilumina a nossa inteligência e os nossos caminhos. Sem o Espírito Santo a gente lê a Bíblia, mas não a percebe. É o Espírito que em nós é luz interior para nos fazer perceber a palavra de Deus. É o Espírito. Nenhum de nós entendeu ainda perfeitissimamente o que é a palavra: se o grão de trigo não morre, não dá vida. A gente parece que entende, mas se não for o Espírito a gente não chega lá. Como não percebemos ainda o que é que significa Ave Maria cheia de graça. É um mistério, Nossa Senhora, mas o Espírito nos ajudará a saborear o mistério. Como não percebemos ainda a Eucaristia, é evidente, é sacramento e é mistério divino, mas o Espírito nos ajudará, que fazendo cair as cataratas, as escamas dos olhos da alma, nos ajudará a perceber melhor o que é a Eucaristia. Então é o Espírito, esta sabedoria, esta graça, esta vida de Deus em nós, esta presença. O Espírito realiza também, como sabemos, é um espírito de unidade. Só Ele poderá fazer a unidade perfeita e total. Só Ele a poderá realizar. Como alma da nossa alma e como alma da Igreja, reparem bem, meus amigos, o Espírito é que realiza tudo. É o Espírito que batiza, é o Espírito que perdoa, é o Espírito que converte o pão e o vinho em corpo e sangue, é o Espírito que nos unge no crisma, é o Espírito que unge aquele homem ou aquele jovem sacerdote com Cristo, é o Espírito Santo que realiza todas as coisas. Depois da ascensão de Jesus ao céu, tudo na Igreja é feito pelo Espírito Santo. Então, no santuário do cenáculo, essas línguas de fogo que descem do alto, que são a ação, são a presença, são símbolo, são realidade do próprio Espírito. Ele continua a agir em nós e a trabalhar-nos interiormente. Por outro lado, o Espírito continua a ser o dinamizador da ação missionária. É o Espírito que faz com que a Igreja seja missionária, enviada aos 4 cantos do mundo. Igreja evangelizadora, Igreja que anuncia a palavra, Igreja que realiza os sacramentos, Igreja que dá a conhecer o nome de Jesus, Igreja que vai com ardor missionário para as terras, aldeias ou cidades onde Jesus não é conhecido, não é amado. É a ação do Espírito que nos lança e que lançou sempre a Igreja ao longo destes 2000 anos nesta ação missionária. Sem Espírito Santo não há missão, sem Espírito Santo não há fogo divino, não há força, não há dinamismo.
Foi o Espírito que lançou a Pedro para a rua e ele vai fazer um discurso e só nessa manhã se convertem 5.000 homens. É o Espírito que faz estas maravilhas. Não é o padre que prega, que converte ninguém, mas é o Espírito que vai converter através da ação do sacerdote. Não é o padre que consagra o pão, é o Espírito que consagra aquele pão sagrado. Então precisamos da ação de Deus a agir em nós para este prodígio se realizar na nossa vida. Sem Espírito Santo não temos essa graça. Precisamos de pedir muito e abrir-nos muito ao sopro do Espírito. É Ele que tudo realiza, como a alma da Igreja realiza todas as coisas. Então, no santuário, que é o cenáculo, onde o Espírito desce em línguas de fogo, começa a ação da nova aliança no sangue de Jesus e da Jerusalém, que é a Igreja de Jesus Cristo, a sua esposa bem-amada. É aí. A Igreja como que teve 3 momentos de nascer. Nasce no cenáculo, na Eucaristia e no sacerdócio, nasce na Sexta-feira Santa, do lado aberto de Cristo, de onde saiu sangue e água, e nasce, sobretudo, no dia de Pentecostes, quando o fogo divino toma posse da vida, da alma, do coração daqueles apóstolos e os lança em missão, a batizar, a pregar, a anunciar o nome de Jesus Cristo, Salvador e Redentor. Precisamos do novo Pentecostes para que esta Igreja de Jesus, às vezes tão adormecida, tão pecadora, tão frágil, feita de homens e de mulheres, tão tíbios, tão frouxos, tão fracos, somos todos muito fracos, que o Espírito nos renove, que o Espírito renove o coração, que o Espírito faça novo Pentecostes em nós, no Papa, nos bispos, nos sacerdotes, nos leigos, para que este fogo divino seja em nós, no santuário do nosso ser, realize o mesmo que realizou no santuário do cenáculo há 2000 anos. No fundo é isso. Que o Espírito realiza em nós o que já está cá dentro, que Ele habita-nos. O nosso corpo é sagrado, porque é templo do Espírito. Então que o Espírito realiza em nós o que realizou no mistério do dia de Pentecostes, nos apóstolos. Então, esta certeza da ação do Espírito que faz novas todas as coisas. É assim que reza o Salmo: enviai, Senhor, o vosso Espírito e renovai a face da terra. Só o Espírito pode renovar a face da terra. Só o Espírito pode fazer com que a Igreja, a face da terra, o coração dos homens seja tocado pela graça e pela vida de Deus. Então, perceber isto é entrarmos neste mistério insondável de graça e de dom. E é isso que lhe vamos pedir. E é isso que queremos realizar com mais fé, com mais entusiasmo, com uma dimensão nova. Para que assim seja, meus caros amigos, eu vos vou dar a bênção trinitária sempre, a bênção em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito. O Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito é amor. Então, em nome deste amor, que eu vos vou abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça para sempre. Preparemos a festa de Pentecostes, entremos cada dia no mistério do Espírito Santo, deixemos-nos tocar cada vez mais por Ele e desejo a todos uma boa semana. Que a ação do Espírito agindo em vós e em mim faça de nós homens e mulheres de audácia, de coragem, de sabedoria, de fogo divino. Um fogo que nos arda por dentro do coração e que nos faça viver a fé, uma fé mais adulta, uma esperança mais determinada, uma caridade sem limites. Que o Espírito nos ensine o dom
de amar Jesus e de o escolher como o tudo da nossa vida. Até para a semana, se Deus quiser.